Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Unsolved. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje venho então falar sobre o caso da Gabby Petito. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e finalmente, finalmente venho aqui falar sobre o caso da Gabby Petito. Foi um caso muito pedido, como vocês sabem, eu não sou muito falar sobre casos recentes aqui no canal, é mesmo muito raro. No entanto, eu tenho estado a acompanhar o caso da Gabby Petito e do Brian e, na verdade, eu já tinha planeado fazer isto antes, mas eu optei por esperar por mais informações, porque este é um caso muito recente e estavam constantemente a surgir informações novas e, portanto, eu queria trazer-vos o caso já assim de uma forma mais resumida, por assim dizer, e com algumas informações mais certas, estão a perceber? E, portanto, como vocês devem saber, muito recentemente surgiram realmente novas informações que são muito importantes para este caso, não vou falar já que é para não dar spoiler, né? E, portanto, eu decidi que já estava na altura então de falar neste caso. Posto isto, malta, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, mas antes de começarmos, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto se gostam da série Solved e Unsolved e por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. E agora sim, vamos então passar para o caso de hoje. Tudo começou então no dia 11 de setembro, quando a família da Gabby Petito reportou o seu desaparecimento à polícia. Mas quem é que é então a Gabby Petito? A Gabby Petito nasceu no dia 19 de março de 1999 em Blue Point, em Nova York. E a Gabby era uma pessoa que era muito próxima à sua família. O seu pai Joseph e a sua madrasta têm então 2 filhos em conjunto e a sua mãe Nicole e o seu padrasto também têm um filho. Portanto, os pais da Gabby estavam divorciados, no entanto era uma família muito próxima e toda a gente se dava muito bem, pelo menos é isso que aparenta daquilo que eu estive a ver e mesmo a ver os pais dela a falar e isso tudo. E segundo a família, a Gabby era uma pessoa muito criativa e muito querida que adorava a natureza e que adorava também a aventura. Entre setembro de 2017 a janeiro de 2019, ela viveu em Carolina Beach, na Carolina do Norte, e trabalhou como recepcionista e também trabalhou na cozinha de um restaurante em Wilmington que se localizava então na Carolina do Norte. A Gabby tinha então 22 anos e em junho de 2021, portanto muito recentemente, ela despediu-se para começar então uma viagem com o seu noivo de 23 anos que se chamava então Brian Laundrie. E a ideia deles era basicamente partilhar toda a experiência nas redes sociais, tanto que na altura a Gabby até criou um canal de YouTube que vocês podem ver, ok, que se chama Nomadic Static, com o intuito então de partilhar esta viagem que eles os dois queriam fazer. Como eu disse então anteriormente, a Gabby e o Brian eram noivos e também era uma coisa bastante recente, mas eles já se conheciam há algum tempo e já tinham namorado também durante algum tempo. Eles conheceram-se então no liceu e desde que se conheceram que tinham imensas coisas em comum, sendo que ambos eram pessoas muito aventureiras e que adoravam a natureza. Eles começaram a namorar em março de 2019 após terem tido um encontro em que foram jantar sushi e a partir daí eles ficaram juntos. E realmente o relacionamento deles era bastante sério, tanto que na altura em que o namoro começou e que eles começaram realmente a levar a relação a sério, a Gabby foi inclusivamente viver com ele e com os seus pais em Northport, na Flórida. O Brian era uma pessoa muito minimalista e ambientalista, tanto que o conteúdo dele no Instagram passava muito por isso, se vocês forem ver a página dele. E de uma forma bastante resumida, malta, eles estavam juntos há algum tempo e tanto a família do Brian como a família da Gabby gostavam de os ver juntos, portanto não tinham nada contra. A família da Gabby achava que o Brian era um bom rapaz e a família do Brian certamente também devia gostar dela, não é? Porque ela vivia com eles e portanto tudo aparentava estar ok. Eles decidiram então fazer esta viagem em 2021 devido ao Covid, que como nós sabemos alterou imensos planos de toda a gente pelo mundo inteiro, não é? Principalmente as pessoas que queriam viajar, e a Gabby queria realmente começar a fazer um blog de viagens e o objetivo dela era fazer disto o seu trabalho no futuro, daí ela também ter criado um canal de YouTube para partilhar toda a viagem. Eles começaram então esta viagem no dia 2 de julho e era suposto ser uma viagem com uma duração de 4 meses, mais ou menos, e a ideia deles era então visitarem parques naturais, inclusivamente parques que se situavam em Colorado, no Utah, em Wyoming e também em Portland. Desde o início desta aventura, não é, que a Gabby prometeu aos seus pais que iria manter contacto
contacto com eles e de facto ela fazia isso, tanto que praticamente ela falava com os pais dela todos os dias e existia realmente um momento do seu dia em que a Gabby fazia FaceTime com a sua família para dizer se estava tudo bem, principalmente com a sua mãe, que diz que de facto elas falavam praticamente todos os dias. E tudo aparentava estar bem, não é? E a Gabby e o Brian estavam a fazer a sua viagem e partilhavam imensos momentos da viagem nas redes sociais. No entanto, passado algum tempo, tudo mudou. A mãe dela começou a ficar realmente muito preocupada por volta do dia 4 e 5 de setembro, porque ela mandava mensagens para a Gabby e a Gabby não respondia. E nos dias seguintes ela também reparou que ela não estava a fazer nenhum post nas redes sociais, o que a deixou realmente muito preocupada, porque não era de todo normal da Gabby, não é? E então foi aqui que a mãe da Gabby decidiu ligar para o pai dela e começou a falar com alguns familiares, mas toda a gente dizia que quase certeza que estaria tudo bem, não é? Até porque como eles estavam a andar por montanhas, em parques naturais e isso tudo, provavelmente eles não teriam sinal. No entanto, a mãe dela achava que isso não era nada típico da Gabby e portanto começou a ficar realmente muito preocupada, tanto que, só para vocês terem uma noção, ela chegou inclusivamente a falar com o Brian e com a família dele, mas não teve resposta. E foi aqui que ela realmente começou a achar que lhes tinha acontecido alguma coisa, não apenas à sua filha, não é? Portanto, à Gabby, mas também ao seu noivo, portanto, ao Brian. E foi então aqui que a mãe da Gabby reportou o desaparecimento. E é então neste momento em que começam a surgir realmente muitas perguntas neste caso, não é? Porque na noite do dia 11 de setembro, que foi então o dia em que a família reportou o desaparecimento, o que aconteceu foi que uma agente da polícia que foi falar com a mãe da Gabby disse à mãe da Gabby que na verdade o Brian estava em casa em Flórida com os seus pais e que já estava por lá à volta de 2 semanas. A agente disse então que a Van estava com ele e que para além disto tudo ele já tinha um advogado, portanto imaginem qual é que foi a reação da mãe da Gabby, não é? E a partir deste momento, como vocês sabem, não é? E eu penso que praticamente toda a gente acompanhou este caso, não é? Foi quando começaram a surgir realmente muitas notícias sobre o desaparecimento da Gabby e estava toda a gente muito confusa porque como assim a Gabby desapareceu e o namorado dela / noivo está tipo em casa com os pais na boa, não é? E foi realmente quando começou a investigação que se vem a saber que uma relação que parecia ser realmente perfeita não era assim tão perfeita e vem-se realmente a descobrir alguns episódios que aconteceram durante esta viagem antes do desaparecimento da Gabby. E portanto agora, malta, vamos então voltar um bocadinho atrás no tempo e vou então contar-vos que episódios foram estes, porque de facto eles só se descobriram na altura em que se soube que a Gabby tinha desaparecido, não é? Por isso é que eu estou a seguir esta linha de raciocínio. Mas então o primeiro episódio que eu vos quero falar foi então no dia 12 de agosto de 2021, quando um senhor ligou para o 911 e disse que um casal estava a lutar à frente da Moonflower Community Cooperative em Moab, no Utah. A pessoa que ligou disse que viu um homem a dar uma estalada a uma mulher e descreveu uma van igualzinha à van da Gabby. Devido a esta informação, a polícia conseguiu então identificar a van perto da entrada do Parque Nacional Arks e pediu-lhes então para parar. Quando o agente da polícia parou a van, a Gabby estava a chorar no banco do passageiro e todo este momento, na verdade, está gravado porque os agentes da polícia tinham então câmaras no seu corpo e portanto eu vou deixar esse vídeo na caixa de descrição se vocês quiserem ver o vídeo completo, mas de uma forma bastante resumida, os agentes falaram então com o Brian e com a Gabby em separado. Um dos agentes perguntou à Gabby se o Brian a tinha agredido e ela inicialmente não deu grande importância a isso, portanto ela acabou por dar um bocado a entender que não tinha acontecido nada de grave, mas o agente depois apontou para as marcas que ela tinha no seu braço e no seu rosto e disse para ela ser honesta. E foi então quando a Gabby disse que o Brian lhe estava a dizer para ela se calar e depois agarrou-lhe então no rosto. E no vídeo é fácil vocês conseguirem perceber que o agente vai falar primeiro com a Gabby, depois vai falar com o Brian, e então quando este agente foi falar com o Brian, ele disse ao agente que ela estava muito nervosa e que ele estava a tentar acalmá-la e que estava a afastá-la para ela se ir embora. E mais à frente a Gabby disse ao agente que ela bateu no Brian primeiro e pediu aos polícias para não
não os separarem. Isto porquê? Porque o agente disse à Gabby que uma testemunha a tinha visto a agredir o Brian. E no meio disto tudo, devido às respostas que a Gabby estava a dar e às respostas que o Brian estava a dar, a polícia estava a considerar o Brian a vítima deste incidente e não a Gabby. Tanto que vocês nesta gravação veem o polícia a falar para a Gabby e claramente dá para perceber que o polícia achava que ela tinha problemas de ansiedade e de depressão e que isto tinha sido um episódio em que ela teve um ataque, por assim dizer, e que a vítima aqui era o seu namorado Brian, que eu não consigo compreender como é que eles acharam isto, não é? Porque vemos toda uma Gabby a chorar super nervosa e um Brian tipo a falar com a polícia a rir-se, o que claramente é uma red flag, mas pronto. E como nenhum dos dois quis então apresentar a queixa deste incidente e na altura todo este acontecimento foi descrito pela polícia como um problema de saúde mental e não propriamente como um problema de violência doméstica, a polícia separou-os na mesma e então o Brian passou a noite num hotel e a Gabby passou a noite na sua van, uma vez que a van era dela e não do Brian. No dia 27 de agosto, um casal viu a Gabby e o Brian num restaurante em Jackson Hole, em Wyoming, e de acordo com este casal, o Brian teve uma discussão com o gerente do restaurante e foi bastante agressivo e basicamente saíram do restaurante. E o que aconteceu foi que mais tarde eles viram a Gabby a voltar ao restaurante e ela estava a chorar e a pedir desculpa pelo comportamento do Brian. A equipa do restaurante confirmou realmente no Instagram que eles tinham estado de facto no restaurante e esta foi a última vez que a Gabby foi vista com vida. Voltando então ao presente, por assim dizer, malta, quando a investigação começou, este caso ficou muito conhecido pelo mundo inteiro, como vocês sabem, e as buscas pela Gabby começaram. O país inteiro e o mundo, na verdade, queriam saber o que é que tinha acontecido e o caso começou a ser muito falado também na internet. As pessoas foram às redes sociais da Gabby e do Brian e analisavam todos os detalhes dos posts que eles tinham feito. Foram feitos também imensos TikToks sobre este caso, que acredito que vocês também tenham visto, e portanto de uma forma bastante resumida toda a gente andava a falar sobre este caso. Nesta altura o Brian era considerado apenas uma pessoa de interesse, portanto não era considerado suspeito, o que significa que a polícia não podia forçar a que ele ou os seus pais falassem com eles, né, com a polícia, e de facto eles não falavam, o que era realmente uma tortura enorme para a família da Gabby e para quem estava a acompanhar o caso, não é? Porque eu pessoalmente não consigo entender o porquê de eles não quererem ajudar e sempre foi isso que me confundiu muito no caso. Eu acho que em parte é por isso que este caso também chamou assim tanta atenção, não é? Porque realmente é tudo muito, muito estranho e não fazia sentido absolutamente nenhum. E nesta altura em que a família do Brian não queria falar, toda a gente andava em volta da casa da família do Brian, portanto não só a polícia que estava a vigiar a casa, mas também pessoas que estavam simplesmente irritadas com o facto da família não querer falar e então andavam lá à porta de casa sempre a protestar e a criticá-los basicamente. No entanto, de repente a família do Brian diz então à polícia que eles querem falar com eles, mas guess what? Eles não queriam falar sobre o desaparecimento da Gabby, mas sim sobre o desaparecimento do filho deles, portanto do Brian, e dizem à polícia que o Brian estava desaparecido e isto aconteceu no dia 17 de setembro. E aqui deu-se o caos, como vocês sabem, se estiveram a acompanhar este caso, porque realmente isto foi mesmo muito, muito estranho. E isto porquê? Porque a polícia tinha câmaras na parte de fora da casa dos Laundrie, já para não falar que a casa estava constantemente rodeada de pessoas, como eu já vos tinha dito. Então a pergunta que se faz é: como é que o Brian saiu de casa sem ninguém dar por isso? E foi então aqui também que se veio a saber que a polícia de facto viu o Brian a sair de casa no dia 13 de setembro e que no dia 15 de setembro eles viram o seu carro a voltar para casa. Na altura, a polícia acreditava que a pessoa que tinha saído com o carro e que mais tarde tinha voltado era o Brian. No entanto, mais tarde a polícia veio a confirmar que a pessoa que saiu e que voltou foi a mãe do Brian e não o Brian. E no dia 17 de setembro, que foi então o dia em que foi reportado o desaparecimento do Brian, os pais disseram à polícia que não o viam desde o dia 13 de setembro, o que é realmente muito, muito estranho. E a única coisa que eles disseram à polícia na altura foi que ele tinha saído de casa para ir fazer escalada, o que
come on, a sério, tipo, não faz sentido absolutamente nenhum. E portanto, nesta altura estavam a decorrer duas buscas, não é? Portanto, uma na Flórida pelo Brian e outra em Wyoming pela Gabby. No dia 27 de agosto, um casal que curiosamente também tinha um canal de YouTube e que estava a passear por Wyoming em Tenton National Forest, eles passaram por uma van branca que correspondia à descrição da van da Gabby. E quando este casal passou pela van, eles na verdade estavam a gravar, e uma coisa que lhes chamou a atenção foi que a matrícula era da Flórida, e eles acharam piada a isso, não é? Porque eles também eram da Flórida, e então eles queriam na verdade parar para os cumprimentar, não é? Simplesmente para dizer olá, para os conhecerem, mas repararam que a carrinha estava completamente fechada, então eles simplesmente assumiram que eles tinham ido fazer escalada e portanto não ligaram muito. Mas assim que o caso da Gabby ficou conhecido, eles lembraram-se disto que aconteceu e foram ver então as filmagens novamente e confirmaram realmente que aquela van era a van da Gabby. Foi então neste momento que este casal chamou o FBI e deram a localização de onde tinham visto a van, e a polícia começou então a fazer buscas naquele local. E foi então no dia 19 de setembro, não muito longe do sítio onde estava a van, que foram encontrados os restos mortais correspondentes à descrição da Gabby Petito. A identidade da Gabby foi confirmada e, passado algum tempo, a autópsia determinou que a causa da morte foi um homicídio por estrangulamento que tinha ocorrido 3 a 4 semanas antes do corpo ser encontrado. A partir do momento em que o corpo da Gabby foi encontrado, a busca pelo Brian ficou ainda mais intensa do que aquilo que já estava, não é? E de acordo com a família do Brian, como eu já vos tinha dito, ele tinha saído de casa para ir fazer escalada em Carlton Reserve, que era uma zona gigante, portanto não era uma zona propriamente fácil para se fazerem as buscas, até porque na altura 75% das terras estavam submersas e a área tinha crocodilos, tinha linces, coiotes, cobras, enfim malta, todo o tipo de animais que vocês querem tipo fugir, não é? Porque são um bocado perigosos, estavam lá. E o caso por esta altura estava demasiado confuso, não se sabia se lhe tinha acontecido alguma coisa ou se ele tinha fugido por ser considerado uma pessoa de interesse. No fundo, toda a gente estava muito confusa porque ninguém fazia a mínima ideia do que é que tinha acontecido ao Brian. E foi então no dia 7 de outubro que o pai do Brian juntou-se então aos investigadores na busca, e foi então no dia 20 de outubro que foram encontrados restos de um esqueleto no parque em que estavam a ser feitas estas buscas. Isto aconteceu numa altura então em que as chuvas naquela zona pararam e a água baixou, não é? E portanto deixou os restos mortais à vista, e quando foram encontrados os restos mortais também foram encontrados alguns objetos que pertenciam ao Brian, que era então uma mochila e um caderno. E eu recordo-me perfeitamente, na altura eu falei sobre isto com vocês no Instagram, já não sei se foi num direct ou se foi nos stories, mas realmente quando esta notícia saiu fiquei super confusa, e realmente mais tarde veio-se a confirmar que os restos mortais pertenciam ao Brian, e isto através dos registros dentários, não é? E foi então no dia 23 de novembro, portanto muito recentemente, que foi finalmente determinada a causa da morte do Brian, e a causa da morte foi então um ferimento na cabeça causada por uma arma e que tinha sido considerado suicídio. Claro que este desfecho deixa muitas perguntas no ar, não é? No entanto, o Brian Laundrie continua a ser o principal suspeito na morte da Gabby Petito. Este caso é realmente muito confuso, malta, e foi muito confuso de acompanhar, não vou mentir, porque foi um caso cheio de reviravoltas que acabaram por confundir ainda mais tudo, sabem? E é realmente interessante ver como tudo se desenrolou, porque primeiro é só mais uma prova, não é? De que nem tudo é o que parece. Nas redes sociais as pessoas têm tendência para mostrar apenas as partes positivas da sua vida, o que não tem mal absolutamente nenhum, na verdade, mas realmente mostra-nos que nem sempre sabemos o que é que se passa no backstage, por assim dizer, e portanto nós nunca sabemos realmente o que é que se passa na vida de outra pessoa, olhando apenas para aquilo que a pessoa posta ou que mostra nas redes sociais. No entanto, algo bastante interessante também é que conseguimos mais uma vez perceber o impacto que as redes sociais têm na nossa vida nos dias de hoje. Se pensarmos bem, imensas pessoas pelo mundo
inteiro tentaram ajudar neste caso. Claro que também existiram muitas informações falsas e isso tudo é como tudo na vida, mas de uma forma bastante geral, muitas das informações que a polícia teve e que ajudaram a encontrar inclusivamente o corpo da Gabby foram provenientes de pessoas que partilharam aquilo que viram ou aquilo que sabiam e que ajudaram realmente na investigação através da internet. Relativamente à família da Gabby, a família criou uma fundação que se chama Fundação Gabby Petito, que tem como objetivo ajudar outras famílias a encontrar os seus filhos desaparecidos, tanto que no decorrer das buscas da Gabby e do Brian a polícia encontrou imensos corpos, que já vou falar um bocadinho mais à frente, e quando os pais da Gabby fazem entrevistas é realmente claro que eles se sentem muito gratos pela ajuda que tiveram neste caso. Voltando então à questão dos corpos que foram encontrados durante a investigação da Gabby, não é? Durante as buscas que foram feitas para o Brian e para a Gabby, um dos corpos que foi encontrado foi em Yadkin Valley Overlook, na Carolina do Norte, e foi identificado então como sendo um homem de 33 anos que se chamava Josué Calderon, e foi dito que ele foi esfaqueado até à morte. Encontraram também o corpo de um senhor do Texas que tinha sido dado como desaparecido, que se chamava Robert Lowery, que tinha então 46 anos, e o corpo do Robert foi descoberto perto do sítio em que a Gabby foi encontrada, e a causa da morte foi então suicídio. Os outros corpos também foram encontrados na zona de Wyoming, e a mais recente foi então o corpo de Sarah Bayard, de 55 anos. As investigações do caso da Gabby e do Brian também ajudaram na descoberta de um corpo no deserto do Vale de Yucca, na Califórnia, onde as autoridades procuravam então uma chefe que estava desaparecida, que se chamava Lauren Shaw, que tinha 30 anos, e a Lauren estava desaparecida desde o dia 28 de junho, e o seu caso na verdade atraiu bastante interesse porque o caso dela foi comparado ao desaparecimento da Gabby. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram que estes restos mortais pertencem à Lauren. E este foi então o vídeo de hoje, malta. Como vocês sabem, é muito raro eu falar sobre casos recentes aqui no canal, tanto que eu estava à espera que saíssem os resultados da autópsia do Brian antes de gravar este vídeo, porque para mim era importante saber o resultado da autópsia para ter uma ideia também daquilo que eu acho relativamente a este caso. E se me perguntarem, eu acho não, para mim está mais do que claro que o Brian assassinou a Gabby. Houve uma altura em que eu realmente estava muito confusa com o caso e que não tinha a certeza do que é que tinha acontecido, mas agora que está realmente provado que a causa da morte do Brian foi então suicídio, eu não tenho a mínima dúvida de que ele foi o responsável pelo homicídio da Gabby. É um caso realmente muito triste e que eu acredito que ainda vai ser muito falado nos próximos tempos, porque apesar de terem encontrado a Gabby e de terem encontrado o Brian, existem aqui muitas perguntas que ainda ficam no ar, não é? Uma delas, na minha opinião, é, por exemplo, se a polícia que mandou parar o Brian e a Gabby se terão algum tipo de responsabilidade pelo que aconteceu. Outra pergunta também muito interessante é o que é que irá acontecer aos pais do Brian? Será que eles vão ser considerados cúmplices? Será que não? Porque a realidade dos factos é que eu sinto que existe ainda muita coisa que nós não sabemos. Eu tenho quase a certeza que os pais do Brian sabem muito bem aquilo que aconteceu. Não faz sentido absolutamente nenhum o filho deles voltar para casa sozinho, sem a Gabby, quando ainda por cima ela vivia com eles, não é? E ainda mais estranho, tipo, todo o comportamento da família inteira de quererem logo contratar advogados e isso tudo. Portanto, é tudo realmente muito estranho. A irmã do Brian, daquilo que eu consegui ver, acho que ela não sabe de nada. Ela também foi assim um bocado... não quer dizer maltratada, mas foi um bocado criticada pelas pessoas, mas realmente ela dá a entender que ela também não sabe e que a família dela também a afastou completamente, isto mesmo na altura em que o Brian estava desaparecido, não é? E portanto, não sei, acho que é tudo muito confuso, acho que isto ainda vai dar que falar e pronto, assim que nós soubermos novas informações, não é? Cá estaremos para dar updates do caso, mas realmente é um caso muito confuso, é um caso muito triste e que só nos mostra realmente que, mais uma vez, nós não conhecemos as pessoas que conhecemos. Pronto. Portanto, tenham cuidado, malta. Seja como for, gostava muito de saber a vossa opinião abaixo nos comentários, malta, se vocês acham que o Brian é ou não culpado pelo homicídio da Gabby. Eu, na verdade, também tive uma subscritora que me disse no Instagram que existia uma teoria qualquer de que o pai do Brian estava envolvido no caso. Eu confesso que eu tentei procurar isso, mas não encontrei em lado nenhum e por esse motivo é que eu não falei neste vídeo sobre essa possível teoria, mas pronto, quis apenas deixar aqui esta nota. Não se esqueçam então de me dizerem aquilo que vocês acham
relativamente a este caso. E chegamos então ao final deste vídeo, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, claro, de deixar desde já o vosso grande gosto, que é muito importante para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube, de subscrever ao canal se são novos por aqui e, por fim, também de ativarem as notificações para não perderem então os próximos vídeos. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! Restaurado e remodelado numa mistura de quartos de hotel e unidades residenciais. Mas qual é que é então a história por detrás deste famosíssimo hotel? O Cecil Hotel foi então construído em 1924 por 3 hoteleiros que eram então o William Banks Hanner, o Charles L. Dix e por fim o Robert H. Scoops, e na altura a ideia deles era então que este hotel fosse um destino para viajantes em negócios e também para turistas. O hotel foi então projetado por um homem que se chamava Lloyd Lester Smith e foi construído por W.W. Payden. E só para vocês terem uma noção, malta, o hotel custou 1,5 milhões de dólares para ser